E aqui, gente, vamos falar um pouquinho dos recursos. Tá? É importante a gente fazer um resuminho aqui dos recursos. Que é importante a gente falar dos recursos. Os recursos é um meio, né, para se impugnar uma decisão. Os recursos são, né, um meio jurídico que aparecem dentro de uma mesma relação processual, ou seja, quando você recorre dentro do mesmo processo, você não abre um processo novo. O recurso é um meio, então, de se impugnar uma decisão judicial. Os recursos eles têm natureza jurídica de desdobramento do direito da ação, ou seja, decorre diretamente do direito de ação. Eles têm alguns princípios, nós vamos falar, né, de algum desses princípios aí. Primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da voluntariedade, artigo 574 do Código de Processo Penal, que é importante falar. Os recursos, gente, eles são voluntários, né, como regra geral. As partes elas só recorrem se elas quiserem. Tá? As partes elas só recorrem se elas quiserem. Então, no processo penal, seja autor, réu, até mesmo o Ministério Público, eles não têm obrigatoriedade de recorrer. Ou seja, uma parte ela só recorre se ela tiver vontade, se ela quiser recorrer. Se ela não quiser recorrer, aquela decisão não vai ser impugnada. Mesmo o Ministério Público não tem obrigatoriedade de recorrer. Agora, uma vez interposto um recurso para o Ministério Público não pode desistir daquele recurso. Está lá no artigo 576 do Código de Processo Penal, né, em decorrência do princípio da indisponibilidade da ação. A exceção são os recursos de ofício, né? A exceção são os recursos de ofício. Existe, né, ainda previsto no Código de Processo Penal, tá? Ele tem uma crítica doutrinária muito grande, que são os recursos de ofício, que são aqueles recursos, tá, que vão subir para o tribunal independentemente de manifestação das partes. São decisões que obrigatoriamente elas vão ser impugnadas. Esse recurso de ofício é chamado de ofício porque é como se o juiz que dá a decisão, ele recorresse, né, daquela decisão. Né? Uma decisão que é dada necessariamente, ela vai subir, ela vai ser apreciada pelo tribunal. Está lá no artigo 574, ali segunda parte, exemplos que nós temos, né, da sentença que concede ali o habeas corpus. Mas esse recurso de ofício, ele é uma exceção, né? Tem ainda previsão legal, mas tem uma crítica doutrinária muito grande. A doutrina entende que ele seria um caso de reexame necessário ou remessa obrigatória. Mas, como regra geral, os recursos eles são voluntários. O segundo princípio dos recursos é o princípio da taxatividade. Que é o princípio da taxatividade? Só se pode apresentar um recurso que tenha previsão legal, ou seja, para que uma parte possa utilizar um recurso ou manejar um recurso, uma decisão, é necessário que esse recurso esteja previsto em lei. Se esse recurso não tiver previsão legal, se esse recurso não tiver taxativamente previsto, né, por exemplo, recurso sentido estrito, lá no 581, apelação 593, tem previsão legal. Se o recurso não tiver previsão legal, ele não pode ser manejado, beleza? Terceiro princípio, princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? Um recurso pode, mesmo que um recurso, eu queria deixar claro o princípio da fungibilidade, se uma parte ela entra com um recurso incorreto, se ela entra com um recurso inadequado, o juiz ele pode realizar a fungibilidade, ele pode trocar, ele pode substituir o recurso errado, o recurso inadequado e receber ele como se fosse o correto. Exemplo, o recurso correto é agravo em execução, a parte vai e entra com recurso em sentido estrito. O recurso correto é apelação, a parte entra com recurso em sentido estrito e o juiz aceita aquele recurso como se fosse o correto. Pode acontecer a fungibilidade recursal? Sim. Quando? Quando não houver má-fé, quando não houver erro grosseiro, e desde que aquele recurso seja apresentado ali no prazo legal, ele seja tempestivo. Beleza? Bacana. Quinto princípio aqui, uma criação doutrinária, é o princípio da convolução. O que é o princípio da convolução? O princípio da convolução é uma situação em que a parte ela entra com o recurso adequado, é o recurso correto, tá? É o recurso correto, é o recurso adequado, mas pode acontecer duas situações. Ou falta algum pressuposto para aquele recurso, ou existe um recurso melhor do que ele, tá? Exemplo aqui, claro aqui que eu vou dar, vamos pensar na situação. A parte entra com HC no tribunal, o tribunal vai e nega o HC. Dessa situação pode acontecer o quê? Cabe novo HC para o STJ, né, ou ROC ali para o STJ, recurso ordinário constitucional. A parte entra com ROC, é o recurso adequado. Só que, o que pode acontecer? O que acontece? O STJ pode receber
né, receber aquele ROC e substituir para HC, converte para HC. Por quê? Porque o HC é mais rápido, é melhor para a parte, beleza? Então, no princípio da convolução, chamado também de princípio de conversão, a parte entra com o recurso correto, só que o juiz converte para um melhor, beleza? Último princípio que eu ia falar com vocês aqui é o princípio aqui, não, penúltimo princípio aqui, né? O princípio da reformatio impejus, que é o princípio da reformatio impejus, que é importante a gente falar aqui. O princípio da reformatio impejus, está lá no 617 do Código de Processo Penal, diz que quando somente o réu, e eu queria deixar claro, quando somente o réu recorre de uma decisão de primeira instância, o tribunal, tá, como regra geral, não pode agravar aquela situação. Se somente o réu recorre de uma decisão, aquela decisão recorrida, tá, ela não pode ser agravada, ela não pode ter a situação do réu piorada. Exemplo, o réu é condenado a uma pena de 6 anos por um crime X de furto. O réu então recorre, apela só para o tribunal. E o tribunal vai agravar a pena de 6 para 10. Isso não pode acontecer, beleza? A reformatio impejus, ela pode existir na modalidade direta e indireta. E a reformatio impejus direta é a tradicional, é quando o tribunal piora a situação do réu, quando somente o réu recorre, nessa situação que eu disse. E o que é a reformatio impejus indireta? Acontece quando o tribunal, ele anula, ele cassa a decisão de primeira instância, manda fazer outra. E aí na nova decisão de primeira instância, a pena do réu é pior. Nesse caso, quem agrava a situação do réu é, né, o juiz de primeira instância em nova decisão. Exemplo, o réu ele é condenado, né, a um crime de estelionato, sei lá, pena de 5 anos. O réu recorre, só que ele alega uma nulidade naquela decisão, vamos supor, juiz absolutamente incompetente. O tribunal reconhece a nulidade e caça aquela sentença, anula a sentença. Manda o juiz ACO fazer nova sentença. Na nova sentença, o réu é condenado, só que com uma pena maior. Não pode acontecer, nem a reformatio impejus direta, nem a indireta. O último princípio que eu queria falar com vocês é o princípio da unirrecorribilidade. O que é isso? Como regra, só cabe um recurso para cada decisão. Para cada decisão, só cabe um recurso. Tem exceção? Tem. Em decisão que ofenda Constituição Federal e lei federal, cabe recurso especial e recurso extraordinário ao mesmo tempo, beleza? Bacana. Vamos falar aqui do rese, vamos falar aqui do recurso em sentido estrito ali no artigo 581. Rapidão, o que é importante a gente falar do rese aqui? O rese, como regra geral, é um recurso contra as decisões interlocutórias, né? As decisões que são dadas dentro do processo penal. O rese ele tem previsão ali no artigo 581, né, do Código de Processo Penal. Importante a gente falar do rese. O rese ele tem efeito devolutivo, tá? Quando tem uma decisão e a parte ela recorre através de rese, recurso em sentido estrito, o rese ele vai devolver para o tribunal a análise daquela matéria. Mas o efeito devolutivo do rese ele é um efeito devolutivo restrito, limitado. Só devolve para o tribunal aquilo que constou no rese, aquilo que foi objeto de impugnação no rese. O rese, como regra geral, ele não tem efeito suspensivo, né? Como regra geral, o rese ele não tem efeito suspensivo, ele não suspende ali os efeitos daquela decisão, tá? Se tem uma decisão e a parte recorre, né, através de rese, não há que se falar em suspensão ali daquela decisão. Agora, existem situações, pode acontecer do rese ter efeito suspensivo? Sim. Rese contra pronúncia, né? O juiz pronuncia o réu e a parte, né, recorre, entra com rese. O que vai acontecer? Os efeitos da pronúncia vão ficar suspensos, ou seja, o réu não vai ser julgado em plenário enquanto não for julgado aquele recurso em sentido estrito. Ou seja, rese tem efeito suspensivo? Tem. É regra? Não, mas pode ter? Pode. Outra coisa, rese tem efeito também chamado de efeito regressivo, tá? Ou diferido. O que é o efeito regressivo, né? Ou diferido do rese? É a possibilidade, tá, de o próprio juiz que deu uma decisão se retratar. A possibilidade do juiz voltar atrás na sua decisão, tá? Então o juiz pronuncia o réu, a parte recorre através de rese. Antes de subir para o tribunal, ou seja, antes de devolver a matéria para o tribunal, o próprio juiz que deu a decisão impugnada pode se retratar, pode voltar atrás, beleza? O rese então tem efeito regressivo. Somente o rese, carta testemunhável e agravo em execução tem esse efeito diferido. Ou regressivo, né, que é chamado de juízo de retratação.
E última coisa ali que eu queria falar, o res também ele tem o chamado efeito extensivo, ou também chamado de efeito iterativo. O que é isso? No caso de concurso de agentes, né, no caso de um crime praticado por várias pessoas, se só uma, né, das partes, se só um dos correios recorre, o efeito, né, daquele recurso pode estender aos demais réus, desde que se trate de questão de caráter não exclusivamente pessoal. Exemplo, réus são condenados, né, por um crime de lesão corporal. Só um dos réus recorre. Ele alega excludente de licitude, legítima defesa. Se o juiz prover aquele recurso e decidir absolver o réu, tem que absolver todo mundo e estende para os demais, desde que se trate de questão não exclusivamente pessoal. Beleza? Então é isso aí, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Lembrar algumas situações aqui. Dá uma olhada lá no artigo 581, que são as hipóteses de cabimento do res. Lembrando, res, prazo de interposição, 5 dias. Prazo para apresentar razões, 2 dias. Da decisão, artigo 581, inciso 1, da decisão que não recebe a denúncia ou queixa, cabe res. Da decisão que recebe a denúncia ou queixa, não cabe res. Cabe HC ou mandado de segurança. E se for no juizado especial criminal, a decisão que não receber denúncia ou queixa lá na Lei 9.099, não cabe res, cabe apelação. Beleza? Fica com Deus, Deus abençoe.